Bem-vindo ao Mistérios e Anatomia, onde mergulhamos nas sombras do corpo humano em busca de respostas. E às vezes, só encontramos mais perguntas. Capítulo 1. O que esperar do corpo em que você habita? Você já parou para pensar que, por mais avançada que seja a ciência, ainda existem mistérios dentro de nós? Mistérios que não estão em florestas remotas ou em pirâmides antigas. Eles estão aqui mesmo, dentro de você e de milhões de outras pessoas. Nosso corpo é uma máquina incrivelmente complexa, composto por trilhões de células, bilhões de neurônios interligados e sistemas orgânicos que trabalham em sincronia perfeita. E mesmo assim, há casos raros, extremos, que desafiam tudo o que a medicina moderna conhece. São anomalias que nos fazem questionar até onde vai o controle do corpo sobre si mesmo e da ciência sobre ele. Neste vídeo, vamos explorar histórias reais de pessoas cujos corpos desafiaram as leis da medicina. Alguns desses casos foram resolvidos com pesquisas e descobertas inovadoras. Outros permanecem verdadeiros enigmas científicos. Histórias tão estranhas que deixariam especialistas perplexos. Algumas sobreviveram ao impossível. Outras carregam segredos que a ciência ainda tenta decifrar. Preparado para viajar pelo corpo humano como nunca antes? Capítulo 2. O cérebro que esqueceu o medo. Em 2010, cientistas da Universidade de Iowa estudaram uma mulher conhecida apenas pelas iniciais SM-0439, portadora de uma rara condição chamada Síndrome de Urbach-Wiete. Essa doença degenerativa causa calcificação na amígdala cerebral, uma pequena estrutura localizada profundamente no cérebro, responsável por processar emoções intensas, especialmente o medo. SM foi submetida a inúmeros experimentos ao longo dos anos. Ela assistiu a filmes de terror clássicos como O Iluminado e Psicose, caminhou sozinha por casas mal assombradas e até participou de uma experiência envolvendo cobras venenosas. Em todos esses cenários, o resultado era sempre o mesmo. Ela simplesmente não sentia medo. Mas essa ausência de medo não era algo positivo. SM tinha dificuldade em reconhecer expressões faciais de medo nos outros e, ironicamente, isso a colocava em situações perigosas constantemente. Por exemplo, ela já havia sido ameaçada por criminosos em áreas perigosas, mas não teve reação de fuga ou defesa, o que poderia ter colocado sua vida em risco. A amígdala também tem papel fundamental no aprendizado emocional, especialmente em associações entre certos ambientes e sentimentos negativos. Sem esse órgão funcional, SM não conseguia aprender com experiências assustadoras, o que a tornava vulnerável à repetição de erros. Este caso levanta questões profundas. Será que o medo é realmente algo ruim? Ou ele existe para nos proteger de maneira que nem imaginamos? Afinal, sem o medo, estaríamos preparados para enfrentar os perigos do mundo real? Capítulo 3. A mulher que nunca dormiu. Heroína Greets, uma mulher norte-americana, viveu décadas sem dormir. Isso mesmo, desde o nascimento ela nunca fechou os olhos por mais de alguns minutos. Sua família relatava que, mesmo bebê, ela não chorava durante a noite, não apresentava sono profundo e parecia energeticamente ativa o tempo todo. Após anos de exames e investigações médicas, descobriu-se que Heroína possuía uma mutação genética extremamente rara que afetava seu hipotálamo, uma região do cérebro responsável por regular funções autônomas do corpo, incluindo o ciclo sono-vigília. Apesar disso, ela parecia viver normalmente, sem sinais de cansaço, alterações cognitivas ou problemas físicos associados à falta de sono. Seu organismo parecia encontrar mecanismos alternativos para se recuperar fisicamente, mesmo sem passar pelos estados REM, sono profundo, e NREM, sono leve, cruciais para a regeneração celular e mental. Seu caso desafia tudo o que sabemos sobre sono e regeneração celular.
Seria possível que alguns humanos evoluíssem para dispensar o sono? Ou seria apenas um milagre genético? A medicina tem muito a aprender com casos como o dela. Infelizmente, Heroína morreu recentemente, e muitos dos seus segredos biológicos foram enterrados com ela. Mas sua história continua viva, servindo de inspiração e provocando novas perguntas sobre os limites do corpo humano. Capítulo 4. O menino que nasceu com 2 corações. Em 2017, na Índia, nasceu um bebê diagnosticado com duplicação completa do coração, uma anomalia extrema da divisão embrionária. Durante o desenvolvimento fetal, algo ocorreu de forma anormal. O embrião começou a se dividir, mas não chegou a completar o processo de formação de gêmeos idênticos. Como resultado, o bebê nasceu com 2 corações funcionais. Ele possuía 2 aortas, 2 ventrículos esquerdos e até 2 artérias pulmonares. Cientistas dizem que esse tipo de duplicação é tão improvável que sequer tem nome oficial na literatura médica. É uma condição tão única que pode ser considerada um caso único na história da medicina. Apesar de todo o impacto, o menino sobreviveu graças a uma equipe médica incrível e hoje vive uma vida relativamente normal, embora sob constante monitoramento cardiológico. Ele precisa seguir uma rotina rigorosa de check-ups, além de uma dieta balanceada e exercícios moderados para evitar sobrecarga nos 2 órgãos. Esse caso levanta uma questão perturbadora. Quantas outras variações anatômicas extremas existem por aí? E quantas delas nunca chegam a ser descobertas? Talvez haja pessoas vivendo com diferenças semelhantes, mas que nunca foram diagnosticadas, simplesmente porque não causam sintomas graves. E se isso for apenas o começo? E se houver mais formas de organização corporal que a ciência ainda nem sonhou? Capítulo 5. Os fantasmas do DNA. Você já ouviu falar em quimerismo humano? É quando uma pessoa possui 2 linhas celulares diferentes no corpo. Ou seja, parte de seu corpo é geneticamente de outra pessoa. Um caso famoso aconteceu nos Estados Unidos, quando uma mulher foi acusada de fraude por supostamente não ser mãe biológica de seus filhos, até que descobriram que ela era uma quimera. Metade do seu corpo tinha DNA diferente da outra metade. Isso significa que, literalmente, ela era 2 pessoas em uma. Seu corpo continha células de 2 identidades genéticas distintas, resultado de uma fusão embrionária incompleta no início da gestação. Uma parte de seu corpo era genética e outra parte, tecnicamente, pertencia a outro indivíduo que desapareceu durante o desenvolvimento intrauterino. Além disso, há relatos fascinantes de pessoas que, após transplantes de órgãos, começaram a ter traços da personalidade do doador, memórias, preferências musicais, gostos alimentares e até habilidades artísticas que antes não existiam. Embora a maioria desses casos ainda não tenha explicações científicas conclusivas, eles abrem espaço para hipóteses audazes sobre a memória celular e a consciência distribuída no corpo. Seria o corpo humano uma espécie de hospedeiro de identidades múltiplas? Ou talvez a consciência vá muito além do cérebro? Essas perguntas continuam abertas e talvez jamais sejam respondidas. Mas enquanto isso, elas nos lembram que nosso corpo é um território cheio de mistérios, muitos dos quais ainda estão à espera de serem descobertos. Conclusão: o maior mistério está dentro de você. Esses são apenas alguns exemplos de como nosso corpo é um universo à parte. Um universo cheio de mistérios, paradoxos e maravilhas que nem sempre entendemos. Cada célula, cada gene, cada batimento cardíaco carrega uma história. E aqui, neste vídeo, você viu algumas das histórias mais intrigantes que a anatomia humana pode revelar. A ciência avança a passos largos, mas ainda há tanto a descobrir. Cada novo caso clínico, cada anomalia, cada exceção à regra, nos ajuda a entender melhor quem somos e como funcionamos. E às vezes, nos mostra que a linha entre o impossível e o real é mais fina do que imaginamos.
Se você curte ciência, anatomia e enigmas que fazem você perder o sono, continue explorando essas histórias conosco. Lembre-se, o maior mistério do mundo pode estar dentro de você.